Seu eterno Pai. Meu Deus, aqui está o teu filho, Senhor, que recebeu o convite de imediatamente, meu Pai, aceitou. De gratidão, Senhor, a Ti. Meu Deus, que o Senhor venha usar ele como um canal de bênção, como instrumento do Senhor essa noite. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor coloque a palavra na boca dele, como colocou de Jeremias, que é como um martelo que esmiou sapenha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos receber o homem de Deus com a salva de palmas. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez, felicidade de estar aqui junto com os irmãos. Glória a Deus por mais um culto. Fado o nome do Senhor. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, porque se não fosse por Ele, nós seríamos. E pela confiança do pastor, mas a pastora e os irmãos de eu estar aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ultimamente Se assenta um pouquinho, irmão, em nome de Jesus. Ultimamente eu tenho passado por algumas pelejas, como todos, A maioria tem passado. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, e tem coisas que vêm na vida da gente. E nós podemos ser o mais santo que for dentro da igreja. Nós possamos estar em jejum, em oração, de madrugada. Jejuando o dia todo, 3 dias, 4 dias. Mas tem hora que chega um momento. Tem hora que chega um momento que nós falamos bem assim, é o fim. É o fim. Aí passa na nossa mente, Senhor, mas o que está acontecendo, Deus? Eu estou orando, estou jejuando, eu estou subindo um monte, e essas coisas estão acontecendo, Senhor. Por que, Jesus, essas coisas estão acontecendo? Porque eu estou sendo tão apedrejado, tão desvalorizado. Por que, Senhor, eu estou a ponto de não aguentar mais? Parece que é o meu fim mesmo de morte. Hoje as pessoas não estão querendo mais vir à igreja. Irmãos, não é só aqui não. Você passa na porta de algumas igrejas aí, pastor, não tem ninguém dentro, irmão. Mas por que isso está acontecendo? Porque, irmãos, está difícil. É muita profecia que não se cumpre. É muita palavra, irmãos, jogada ao vento. É tanta promessa, não tem mais conserto. É só promessa de coisas boas, não tem coisas boas. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo, Jesus. Pastores, irmãos missionários, todos, quase a maioria estão em depressão. Estão desanimados. E o diabo tem lançado, pastor, no coração das pessoas e na mente. Não vai mais à igreja não. Para que ir à igreja? Tem os dois lados. Eu entendo o lado da pessoa falar que não quer ir na igreja mais porque não tem mais pregação, doutrina, não tem mais cura, não tem mais milagre. Mas não tem por quê? Porque às vezes nós mesmos somos culpados também. Nós mesmos somos culpados. A palavra que eu vou ler, pastor, aquela palavra que eu falei com você lá da foto lá do cartaz. Salmo 119, versículo 105.
que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz aos meus caminhos. Jurei e confiei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de continuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armem ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome. Irmãos, pastor, eu vou pregar, pastor. Olha o que acontece quando o salmista fala essas coisas. Quando a palavra de Deus ela é escrita, porque o salmo ele vem de tudo, ele vem alegria, ele vem tristeza, ele vem desprezo, ele vem ânimo, ele vem força. Ele vem tudo aquilo que nós, seres humanos, precisamos. Ele vem a relatar sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida com Cristo. Louvado é o nome do Senhor. E essa palavra, quando ela entra no nosso coração, lembramos nas aflições de Cristo, no Salmo 22, que ele fala também sobre o sofrimento de Cristo. Mas em nenhum momento, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, venha tirar o nosso foco daquilo que é necessário para conosco. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa é uma afirmação, irmãos, para mim. Essa é uma afirmação que ele está dando para ele. Lâmpada para os meus pés. Quando você lê, você está afirmando isso para você. E quando nós começamos a percorrer o caminho, nós vemos muitas pessoas que não está mais com esta palavra no coração. Não está mais com essa convicção. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí começa a bater o desespero, começa a bater a tristeza, começa a bater a preocupação. Mas por que isso acontece? Porque está fugindo a palavra. Está fugindo a direção da palavra. Está fugindo da responsabilidade da palavra. Louvado é o nome do Senhor. Hoje eu estava vendo um testemunho de uma irmã que recebeu um convite, pastor, para pregar. Olha só como é que está hoje as igrejas, a maioria, irmãos, infelizmente. Eu escolho a palavra, eu escolho o que você vai pregar e eu lhe pago por isso. Eu vou lhe pagar um cachê de R$2.000 para você pregar. Mas aí você vai entregar isso e aquilo. Isso não existe na palavra de Deus. Isso não existe, irmãos, dentro do propósito do Senhor. Não existe. Sabe por quê?
Porque até mesmo aquele maldito dinheiro que Judas recebeu para trair Jesus, ele se arrependeu tudo, que ele não usufruiu de nenhuma moeda. Ele não usufruiu nem a moeda daquela. E da mesma forma, quando você se acostuma, que é o que está acontecendo em muitas igrejas, você se acostuma em ganhar um cachê, em ganhar uma oferta gorda, que você não vai pregar aquilo que Jesus quer, que Deus quer. Louvado é o nome do Senhor. Aí você já começa a apagar essa lâmpada. Aí eu já começo a apagar esta lâmpada que foi colocada aos meus pés para me andar, caminhar na presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um dia desse eu recebi uma palavra de um pastor, que ele falou bem assim, eu já tinha congregado na igreja dele, e ele falou bem assim para mim, eu liguei para ele, falei, pastor, eu estou querendo voltar. E ele falou, pastor Jeremias, você saiu do ministério, eu tinha passado alguns meses só. Ele falou, você saiu do ministério, e você agora vai ter que ficar durante algum prazo, para poder subir o altar, para pregar. E eu falei, Senhor, amém. Eu sou muito obediente, irmãos. Eu quero ser muito obediente. E principalmente a isso aqui, ó, a palavra. Só que talvez você desenterra uma pessoa que não é para ser desenterrada e enterra a que não é para ser enterrada. Quem é que está entendendo? Talvez tem pessoas que estão enterradas e estão querendo sair dali uma mão para erguer, para se levantar e para fazer o projeto de Deus assim como o Senhor quer, mas não está achando uma oportunidade, não está achando uma vaga, não está achando um ombro amigo, não está achando um braço forte. Louvado é o nome do Senhor. E aquele que tem a oportunidade está jogando fora, está enterrando o talento como enterrou aquele homem a quem o seu Senhor deixou. E eu falei, amém, tudo bem. Só que um belo dia eu fui num culto de libertação. E eu glorifico a Deus por isso, porque quem estava nesse dia pregando era um pastor amigo meu que tinha se desviado, ido para as drogas. E eu preguei para ele numa praça. E ele chorou e tudo, e se reconciliou, não sei, no coração dele, mas ele chorou. E ele estava esse dia pregando. E ele foi convidado nessa igreja, pastor. Aí eu fico pensando desta forma. É tão fácil você convidar um pregador de renome, você convidar um pregador que já é conhecido por isso e aquilo, mas nós não sabemos o que ele está vivendo verdadeiramente. Aí nós pegamos ele e colocamos em cima do altar, amém, mas como Deus, pela tua misericórdia, Deus pode até usar ele. Louvado é o nome do Senhor. Aí o pastor chega e coloca ele em cima do altar, amém. Louvado seja Deus, que ele seja feita a vontade do Senhor ali. Mas uma pessoa que foi conhecida, uma pessoa que deu um bom testemunho, uma pessoa que afastou da igreja por algum motivo, para não ter um escândalo maior, ele foi temente à palavra, ele foi temente a Jesus, e ele foi temente ao pastor, obediente ao pastor da igreja. Irmãos, para essa pessoa voltar novamente, ela é vista como um Judas. Ela é vista como o maior dos malfeitores. E isso tem matado muitos profetas. Isso tem matado muitos homens e mulheres de Deus. Tem matado muito, sabe por quê? A sede daquela pessoa de voltar. O arrependimento de subir o altar, pregar, louvar, irmãos. Ela não acha mais. Quem somos nós? Quem somos nós, pastores, de julgar essa pessoa, jogar ela no calabouço, esquecê-la lá
sendo que o desejo dela de mudança é grande, e o desejo de mudança dela é imenso. A convicção e a certeza dela voltar novamente ao primeiro amor. Mas ela não encontra mais essa porta aberta. Ela não encontra mais essa porta aberta. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra aqui que diz a respeito de Judas, eu estou colocando como lâmpada aos pés. Porque quando nós temos a palavra de Deus, a lâmpada aos nossos pés, às vezes nós podemos até tropeçar, mas nós estamos firmes na palavra de Jesus. Nós estamos firmes naquela palavra que foi dada ao nosso coração, como diz aqui no final, louvado é o nome do Senhor Jesus. Para sempre até o fim guardarei a tua palavra. Eu guardarei a tua palavra, Senhor, para honrar a ti, para te glorificar, para te exaltar. Louvado é o nome do Senhor. E até Judas, que foi o traidor, que foi ali um canal de malfeitores para prender Jesus. Caminhava com Jesus. A Bíblia não diz que ele estava condenado. A Bíblia não diz que ele estava fora. Não. Até mesmo no momento que ele chegou na mesa para participar da ceia, Jesus manda ele sentar. Jesus chama ele para sentar, louvado é o nome do Senhor. Eu tinha até colocado esta palavra aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus. Se alguém quiser acompanhar depois, ela fica em Atos, capítulo 1, versículo 15, e vai falando a respeito de Judas. E quando Judas recebe aquela palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele é tão sábio, ele é Deus, de que em nenhum momento ele envergonhou Judas, e nem Pedro. Ele não expôs a situação. Hoje, muitas vezes, as pessoas que estão dentro da igreja, elas são expostas demais ao seu erro, ao seu pecado. Às vezes a pessoa está ali sendo massacrada por ela mesma, pelo teu erro, pela tua falha, ali dentro da igreja. Ela está ali com o coração dilacerado. Ali mesmo, Jesus amado. Ali mesmo ela está pensando bem assim, se hoje, mesmo eu ter falhado desse tanto, eu conheço a palavra do Senhor, mas se hoje chegar uma pessoa e me abraçar dentro da igreja e falar que está comigo, que está me confortando, eu me reconcilio com o Senhor e me arrependo do meu pecado. Mas aí quando ela chega dentro da igreja, é a notícia que, vamos se dizer assim, vai ecoar dentro da igreja. Fez isso, fez aquilo e está aí, pronto para fazer de novo. Irmãos, nós não precisamos de mais ninguém para nos acusar, já existe o diabo para isso. Já existe o inimigo para isso. Louvado é o nome do Senhor. Mas nós seres humanos, muitas vezes nós queremos engalfiar. Nós queremos ser melhor do que o outro. E não é para isso que Deus me convocou a mim e nem a você. Ele nos convocou para nós sermos canal de bênção. Ele nos chamou para ser canal de bênção. Fulano já casou 5 vezes, 3 vezes, irmão. Quem vai julgar isso vai ser o Senhor Jesus. Aí eu vi essa pessoa fazendo isso, fazendo aquilo. Por que não chegamos lá e abraçamos, falando bem assim, meu irmão, nós temos um Consolador, nós temos um Cordeiro que morreu por nós, para nos perdoar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar assim como o Marcos Feliciano falou. Só vai entender de misericórdia quem já precisou dela um dia. Eu já precisei muito da misericórdia de Deus e fui alcançado. Então eu também tenho misericórdia.
Eu quero ter misericórdia. Mas tem hora que o nosso eu, o nosso coração, a nossa conduta quer nos confrontar com isso. Eu não vou ser hipócrita ao ponto, mas eu já fiquei extremamente chateado também. Eu já fiquei extremamente entediado, com vontade de parar, com vontade de não ir à igreja mais. Mas esse não é o caminho. Esse não é o caminho para nós. Louvado é o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo chama Judas, que Judas ele molha o bocado ali e participa da ceia, ele participa. Aí Jesus fala bem assim: o que você tiver de fazer, faça rápido. Ele sai dali. E no mesmo instante Pedro vem e fala: não, Senhor, eu morro por ti. E Jesus fala: Pedro, hoje mesmo tu me negarás. Aí nós queremos bater na tecla e falar bem assim: eu que vivo em oração, eu que vivo em jejum, eu que vivo em propósito no monte, eu que vivo isso e aquilo. Jamais. É por isso que quando muitos caem, não dá conta de levantar mais. Porque a condenação é tão grande. Sabe por quê? Primeiramente o que o diabo vai lembrar você é do que você era. A primeira coisa que o diabo vai olhar e falar bem assim: uai, mas não era você que era o santarrão na igreja? E agora? Não era você que vivia subindo monte? Não era você que vivia em oração, em jejum? E agora você está aí? Aí você não quer achar mais força para voltar. Você não consegue achar mais uma saída. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque errar e falhar nós vamos, até Jesus voltar. E talvez vamos falhar muito. Talvez vamos errar, vai ter erros na nossa vida que nós vamos olhar bem assim: eu não tenho nem perdão mais. Amém, irmãos? Aí aqui no livro de Atos, diz assim, no capítulo 1, versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumpre a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ele foi contado. Ele não era o escolhido, ele não era o excluído, não. E hoje as pessoas têm mania de excluir as pessoas. Você chega no monte, se a pessoa conhecer você, alguma coisa que aconteceu na sua vida, ela já vai chegar e falar bem assim: sai fora que isso aí é um falso profeta, isso é aquilo, aquilo, aquilo. Porque já fizeram isso comigo. Mas não tem ali o prazer de chegar e falar: meu irmão, vem cá, senta aí. Vamos orar conosco, porque através de uma oração, Deus pode restituir ali aquela alma. Através daquela oração, daquela união, Jesus pode constituir de novo, recuperar o ânimo, a força, e aquela pessoa pode chorar, como já aconteceu, ajoelhar ali nas pedras, te derramar lágrima e falar: obrigado. Muito obrigado por você, irmão. Muito obrigado você, irmã, por ter me abraçado, porque eu achei que eu já estava fora. Louvado é o nome do Senhor. Então é importante do que você participou antes e do que você ainda pode ser participante. Foi importante, foi muito importante. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas de nenhuma forma Deus ainda tirou você
do projeto dele. O pensamento de muitos hoje é que Deus já tirou do projeto, dos planos dele. Eu não estou mais nos planos de Jesus, eu não estou mais no projeto de Jesus. Aí prefere ir para o mundo, aí prefere as pessoas jogar fora. E quem é que vai dar conta dessa alma, irmãos? Quem é que vai dar conta dessa vida? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Você é do ministério, jovem? Você? Tá com a mão aqui? É? Amém. Glória a Deus. Deus tem um projeto grande, viu? Deus tem um projeto grande na tua vida. Eu via Deus te entregando uma responsabilidade grande nas tuas mãos. Não é porque você é jovem, não. Mas Ele quer que você comece com força. Ele quer que você já comece a plantar para você colher. Porque o inimigo, ele tinha um outro plano para você. O adversário. Mas Jesus falou, esse é meu. Louvado é o nome do Senhor. Esse é meu, escolhido para uma grande obra no meu reino. O Senhor manda te dizer, viu? Você crê? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu passei uma certa situação tremenda na minha vida. Foi na situação pior da minha vida que Jesus escolheu um vaso, um profeta que estava pregando e falou, Deus tem uma grande obra contigo. E eu escondendo no meio do banco. Até que ele chegou e insistiu comigo e falou, toma posse. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. E Deus manda te dizer mais. Ele quer te usar de uma forma diferente. É necessário. Ele está querendo preencher o seu coração, a sua mente. Libera. Libera para o Senhor. E você vai ver o que ele vai fazer na tua vida, viu, jovem? Qual é o teu nome? Vitor. Viu, Vitor? Amém? Para você, quer que eu te fale algo tremendo aqui? Revelação do céu. Já teve pessoas de falar com você e só do teu nome a pessoa sentir algo diferente com você. Do inimigo sussurrar no ouvido dela e falar bem assim, esse é um escolhido. Esse é um escolhido para uma grande obra, um projeto. Você crê? Já teve pessoas. Amém? Receba da parte do Senhor Jesus. Viu, meu filho? Em nome de Jesus, tá? Coloca isso, cravo no seu coração. Que um dia ainda eu quero ver você pregando aí. Um grande homem de Deus. Olha só, irmão, o que Deus me mostra, pastor. Eu encontrando contigo e você em cima do altar falando bem assim, ali é o pastor Jeremias. Talvez eu possa estar um pouquinho velho. Mas eu creio nessa palavra, amém? Você vai estar ali, está um grande homem que profetizou na minha vida, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, viu? Recebe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Oh glória, louvado é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, continuando a palavra, porque este homem adquiriu um campo que o preço da iniquidade e o precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Louvado é o nome do Senhor. Ele cometeu uma traição do nosso mestre Jesus. E isso aí, meu irmão, acabou com ele. Isso aí acabou com a reputação dele, porque a notícia correu. Todos aqueles que aceitaram participar disso, condenaram ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele chegou a um ponto de que ele não aguentou mais. Mas de forma nenhuma ele não ouviu uma palavra da boca de Jesus de que ele tinha que ser morto.
de que ele tinha que ser condenado, de que ele não era mais favorável. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele, se precipitando, ele foi lá e tirou a própria vida. E nesse meio veio a escolha de 2 homens para ficar no lugar dele. Louvado é o nome do Senhor. Um se chamava Justo. Por ele se chamar Justo, por apelido ou por dado nome para ele, mesmo assim ele não foi o escolhido. A palavra diz aqui, ó, louvado é o nome do Senhor. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanha, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, e um destes torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Bersabas, com nome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração. Olha só, irmãos. Tu que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Eles pediram para o Senhor revelar, o Espírito Santo revelar. Não vamos chamar isso aí, que esse aí ele já é chamado de justo. Ele é justo, vem cá. Louvado é o nome do Senhor. Tem tanta pessoa que chega na igreja, joelha, irmãos, fica 1 hora de joelho orando para que seja reconhecido pelo homem, porque para Jesus ele já foi reconhecido, para Jesus ela já foi reconhecida, para Jesus ela já foi escolhida, ele já foi escolhido, mas fica esperando uma chance do homem. Louvado é o nome do Senhor. E o homem tem fechado a mão, o homem tem fechado as portas. Eu creio que muita gente está ouvindo isso. Pastores, líderes, dê oportunidade para aquele que já foi escolhido de Jesus, para aquele que já foi selecionado por Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Por aquele que já foi contado em nosso meio pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. E eu digo para vocês que estão aqui e para todos que estão ouvindo, não abra mão do seu chamado, não abra mão, aleluia, daquilo que Deus te escolheu, da onde Deus te tirou. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai discutir com o teu pastor, não vai discutir com o teu líder, mas bota o joelho no chão e fala: Senhor, revela para este homem, revela para esta mulher que eu sou escolhido teu, que eu sou escolhido para estar na obra, que eu sou escolhido para estar semeando a tua palavra nos corações. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e o lançaram em sorte, vindo a sorte que recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não baixo a guarda. E eu creio que você também não vai baixar a guarda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você está desanimada, pede o Senhor Jesus para revelar. Presta ao Senhor Jesus Cristo para tocar no coração, seja do pastor, seja do presbítero, missionário que está do teu lado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor ele coloca aquela palavra, entra no teu quarto e ora ao Senhor. Ele está falando, louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque tem horas que nós precisamos realmente, irmãos, entrar no nosso quarto e orar ao Senhor. Você já parou para pensar se Pedro suicida também? Você já parou para pensar? Tinha ou não tinha essa possibilidade? Ele, na verdade, ele negou. Ele não foi tão diferente de Judas. Ele não foi. Porque você é visto como uma pessoa e depois você negar, você também o traiu. Você traiu a confiança de Jesus.
E eu creio que ali naquela angústia dele, ele prometeu algo para o Senhor. Não tem quando você comete um pecado, você ajoelha e chora e fala assim, eu prometo, não vou mais participar, não vou mais fazer isso. Passou 1 minuto, né, pastor? 8h15. Eu creio que da mesma forma Pedro fez igual. Ele prometeu. Você sabe por que é bom você, com você mesmo, você se libertar de você mesmo, da acusação sua mesmo? Porque a acusação dos outros sempre vai ter, agora de você mesmo é difícil. Você vai amargurar você mesmo, você vai condenar você mesmo. Para você não tem mais jeito. Para você. Mas aí Jesus, ao ouvir, eu creio, a oração de Pedro, ele esperou uma oportunidade, assim como teve comigo, com você, pode ter com pessoas que possam estar aqui também com o pensamento de desistir ou desanimar. Quando Jesus volta, que encontra eles na praia pescando, Jesus faz uma fogueira, assa um peixinho ali com eles. Aí Jesus fala bem assim, Pedro, vem cá, senta aqui. Aí Pedro chega todo envergonhado, né, desanimado. Neguei o mestre. O que eu vou falar para ele? Eu neguei ele. Será que ele vai me condenar? Aí Jesus chega e fala bem assim, senta aí, Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Aí Jesus fala bem assim, Pedro, olha para mim aqui, Pedro. Tu me amas? Aí eu creio que ele todo acanhadinho assim, todo com vergonha. Assim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, amém. Aí conversa vai, conversa vem. Pedro, tu me amas mesmo? 2 vezes. Senhor, eu amo o Senhor. Eu te amo. Aí como um peixinho dali, belisca um peixinho daqui. Pedro. Jesus olha bem dentro dos olhos dele e fala, Pedro, tu realmente me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pronto, acabou a condenação de Pedro. Acabou o julgamento de Pedro. Acabou aquela responsabilidade, aquela acusação que ele tinha sobre ele. Ele abre o coração, ele abre a mente e fala, Senhor, hoje eu vou me redimir, hoje eu vou cuidar das tuas ovelhas. E ele cumpriu, louvado é o nome do Senhor, do mesmo jeito que eu e você vamos cumprir também. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, oh Jesus querido, oh glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmã, Deus tem uma bênção para ti. Mas eu não sei se Deus falou contigo na última vez para não te precipitar, tá bom? Deus manda te falar, viu? Porque o melhor Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Louvado.